Apocalipse comentado, capítulo de número 15. O capítulo 15 é uma seção cronológica, ou seja, ela faz uma narrativa de fatos e não apenas uma explicação. Capítulo 15 e 16 são sessões cronológicas. Como serão as taças, os 7 flagelos, os últimos atos da ira de Deus? É a cronologia para as 7 trombetas. O processo da vinda de Jesus. O processo da vinda, ele se dá em 3 aspectos: nos ares, na terra, e quando ele entra em Jerusalém. A Bíblia também narra no capítulo 19 e outros capítulo 14, eles vão citar de que haverá uma colheita ruim, e também os anjos trabalharão num recolhimento de santos, de remidos, dentro da grande tribulação, e também a liberação de juízos. No capítulo 15, é narrado que há um grande sinal. João vê os 7 anjos com suas taças e eles vão consumar os juízos sobre o império das trevas. Quero trazer para você de que as taças da ira, eles não serão derramados sobre todas as pessoas. Mas a Bíblia, no Apocalipse, nos capítulos anteriores que lemos, é muito enfática, muito explícita de que a ira de Deus é sobre aqueles que têm a marca da besta. Aqueles que têm a marca da besta, aqueles que adoram a sua imagem e têm o número de seu nome. A Bíblia é enfática nesse aspecto, que os flagelos não são sobre todos. Diante do trono estão os que venceram a besta, sua imagem e o seu número. Isso está no versículo 2. Eles estão onde? Diante do trono de Deus. Os santos estão em pé no mar de vidro, com harpas dadas por Deus. Eles são mártires e sua vitória mesmo depois de mortos, né? Eles celebraram sua vitória. E o texto diz que eles venceram a besta, mesmo estando mortos, e foram levados direto para diante do trono de Deus, no mar de vidro. E aqui começa o processo da segunda vinda, da parousia, tá? Isso aqui é algo que está acontecendo no céu. Eles venceram o nome da besta, não fala da marca. Vencemos quando seguimos o Cordeiro. Então esses vencedores, esses mártires aqui, eles vencem a besta e a vitória consiste em seguir o Cordeiro. E mesmo em face da morte, eles não negam o seu testemunho, tá? E o que está acontecendo no céu? Primeira coisa que está acontecendo no céu, eles entoavam o cântico de Moisés. E segundo, eles entoam o cântico do Cordeiro. Eles adoram juntos. É a adoração do Velho Testamento e a adoração do Novo Testamento, reconhecendo que Deus é o mesmo no Egito, agora e sempre. Os 7 anjos e os 7 flagelos saem do santuário, da presença de Deus, e esses anjos possuem cinto de ouro, ou seja, eles possuem características sacerdotais.
Ou seja, esses anjos, eles são anjos que ministram diante de Deus. Olha esse quadro. Quem são esses anjos? Quem vai executar esse flagelo sobre a terra? Esses flagelos, esses juízos sobre a terra? São anjos com características sacerdotais e eles trabalham, eles ministram diante de Deus, tá? Um dos seres viventes dá para os 7 anjos as taças de ouro. Observe que a ministração, tudo que acontece, aquilo que está acontecendo ali, são esses seres celestiais. Os seres viventes, eles quem ministram, é quem distribui, ou quem distribuem esses objetos. Eles pegam as taças, entregam na mão dos anjos, lá no santuário nos ares, nos céus, e esses anjos saem do santuário em direção à terra para liberar as suas taças, tá? Taças de ouro, e essas taças estão cheias de oração. A oração dos mártires, a oração dos santos nos céus. Você vai encontrar, tá? Isso aqui, que eles têm essas taças, e essas taças estão cheias, né, de orações, a oração dos justos, oração dos santos. Isaías, esses 7 anjos com essas taças, eles descem para a terra e essas taças estão cheias da ira de Deus, né? Essas orações é uma resposta, ou a ira de Deus é uma resposta ao martírio dos apóstolos, dos profetas, tá? Eles saem para promover justiça. O santuário se enche da fumaça e do poder de Deus, da majestade do santo Deus, né? E essa cena se repete, e você vai ver essa cena se repetir com Moisés, com Salomão e com Isaías. Esses 3 homens, eles fazem uma narrativa de quando o santuário terreno, eles também ficam cheios da majestade, cheios da Shekinah, cheios da glória de Deus. Moisés, Salomão e Isaías apresentam a mesma dinâmica do que acontece no santuário nos céus, que ficam cheios da glória de Deus, tá? A observação aqui é que nos céus é entoado o cântico de Moisés, tá? O fato de conter nesse contexto aqui é que mostra as taças, elas são um paralelo, elas fazem um paralelo com as pragas do Egito. Elas possuem um paralelo? Sim, elas possuem um paralelo. No capítulo 16, nós vamos estar vendo esse paralelo de que algumas pragas, alguns juízos, eles se repetem em alguns aspectos, tá? Em que aspecto? Primeiro, nas pragas, elas têm esse paralelo, elas têm essa conjunção com nas pragas, na proteção, na libertação. E o capítulo e o quarto aspecto é que Jesus marcha pelo deserto, né? O mar é aberto como no Êxodo, e é uma referência do contexto de Zacarias capítulo 14. Jesus é como um Moisés superior aqui no capítulo 15, tá? Que o Êxodo é como um prelúdio anunciando da marcha do Senhor Jesus para conquistar a terra. Esse é o contexto aqui, o contexto de sua parousia, o contexto de sua volta. Os pré-tribulacionistas, eles apontam que Jesus, ele vindo para terminar a batalha do Armagedon, e ele está voltando com seus santos. Os meso e os pós-tribulacionistas creem que nesse momento
o Senhor ele arrebata a sua igreja e então ele desce junto com os seus santos para estabelecer o reino milenar. Então aqui nós temos visões pré, visão meso e a visão pós-tribulacionistas, tá bom? Temos um público que crê de uma forma, que crê de outra, uns creem de um aspecto, uns têm argumentos bíblicos ou pontos bíblicos para isso, mas o capítulo 15, ele prepara para a narrativa do capítulo 16 e é o cenário final para a descida, para a parousia, para que Cristo venha e execute o seu juízo definitivo sobre o anticristo, sobre a besta e o falso profeta. Esse foi o capítulo 15, um prelúdio para o capítulo 16, e eu te aguardo no capítulo 16. Deus abençoe e até lá.